Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando e agora não é para ser crucificado, não. Que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus está chamando, oh meu amigo. Capítulo 25 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículos 31 a 46. Jesus falando aos seus discípulos. Quando o Filho de Deus voltar na sua glória, todos os anjos com ele, então sentará no trono do seu poder. Todas as nações serão reunidas diante dele e vai separar uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, era forasteiro e fui recolhido por vós, eu estava nu e fui vestido por vós, enfermo, preso e me fostes visitar. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos faminto e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O Senhor responderá: em verdade eu vos digo, que quantas vezes fizestes isso a um desses irmãos necessitados, vós o fizestes a mim. Mas dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado a Satanás e seus anjos. Pois tive fome, me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era forasteiro, não me recolheste, estava nu, não me vestistes, enfermo e preso, e não me fostes visitar. Todos eles perguntarão: Senhor,
Quando te vimos faminto, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te fomos servir, o Senhor responderá: em verdade eu vos digo, quantas vezes o deixastes de fazer a um desses pequeninos, a mim mesmo é que o deixastes de fazer. E concluiu: irão estes para o suplício eterno, e os justos irão para a vida eterna. Não é possível maior clareza quanto ao que vem depois da morte. Este trechinho liquida quaisquer dúvidas a respeito. Jesus primeiro declara que voltará. Como diz no Apocalipse, certamente virei depressa. Muita gente me ataca e procura até me levar no gozo, porque eu declarei que Jesus voltará a este mundo. Mas então, se querem ridicularizar alguém, é o próprio Jesus, porque eu me limito a repetir o que ele declarou. Naturalmente, é porque a promessa, no entender desses materialistas, já ultrapassou os limites da espera. Porque está no Apocalipse, certamente virei depressa. Já se passaram quase 2000 anos, Jesus não veio, então não virá mais. Quer dizer, cada um quer que seu raciocínio prevaleça. Mas o que é que diz a palavra de Deus? 1000 anos dos homens, para Deus, são como o dia de ontem que já passou. Então está explicado. Jesus pediu apenas 2 dias para voltar. O que é que são 1000 anos? O que é 1 milênio para o Cristo? É um sopro. Que é a eternidade para o próprio Deus? Uma ilusão. Para nós, sim, tem uma importância tremenda. Por quê? Porque não passamos ainda de bichos mais ou menos civilizados. Mas querer nivelar o Cristo ao nosso gabarito? Tenha paciência. É muita presunção. Portanto, ninguém pense que está demorando, porque 1000 anos dos homens, para Deus, são como o dia de ontem, que já passou. Estão pensando bem, Jesus pediu 1 dia só para voltar. E para ele, 1 milênio vale 1 dia, em comparação à nossa pequenez, à nossa insignificância. Então aqui está o fato consumado, é Jesus falando. Quando o Filho de Deus voltar, isto é, quando eu voltar, na minha glória, com todos os meus anjos, então me sentarei no trono do meu poder. Todas as nações da terra serão reunidas diante de mim, e eu separarei uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. Porá as ovelhas à sua direita, os bodes à sua esquerda. Porque em outras traduções aparecem cabritos em vez de bodes, está no mesmo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está destinado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer,
Eu tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me recolheste. Estava nu e fui vestido por vós. Estava enfermo, preso e me fostes confortar. Então os justos perguntarão: mas, Senhor Jesus, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos? Ou nu e tratamos de te vestir? Quando é que te vimos preso e te fomos visitar? O Senhor responderá: em verdade eu vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses pequeninos, desses irmãos necessitados, a mim é que vós o fizestes. Agora vocês compreenderam o valor da caridade legítima, que não humilha, não ofende, não esmaga, porque é amor. A caridade que é ternura, respeito, fraternidade, humildade, modéstia, grandeza moral. Quem fez isso pela primeira vez no Brasil? LBV. Pois bem, agora vamos ver o reverso da medalha. Vamos ver agora o que acontece aos que não fazem a caridade. Quem está falando é Jesus, não é Zaru. Vamos ver. Dirá também o Senhor aos bodes, isto é, aqueles que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Claro que não é um lugar, é um estado d'alma. O fogo está dentro do próprio indivíduo, na forma de remorso. Isso é que é inferno, não é um lugar, não, é um estado de espírito, de tormento. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu era um forasteiro, não fui recolhido por vós, eu estava nu, não fui vestido por vós, estava enfermo, preso, não fui visitado. Então eles perguntarão: mas, Senhor, quando é que estavas com sede, com fome, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te fomos servir? Nós não te vimos. Em verdade eu vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um desses pequeninos necessitados, a mim é que vós deixastes de fazer. Agora prestem atenção no desfecho. Quem fala é o próprio Jesus. Não é nenhum de nós legionários da boa vontade, é Jesus quem está falando. Vejam a conclusão do próprio Cristo: o Evangelho em espírito e verdade. Estes que não cuidaram dos sofredores, dos necessitados, irão para o inferno. Mas os justos que cuidaram dos pobres irmãos mendigos irão para a felicidade eterna. Olha aí. Prestaram bem atenção? Quer dizer, é sumário, não adianta pistolão. Cada um se condena ou se absolve pelas suas obras.
claro que eu devo explicar mais uma vez o que é inferno e o que é céu. Essa história de que vai para o céu e fica eternamente lá tocando harpa e camisola. Vai para lá, ganha uma camisola e uma harpa. E fica olhando o inferno lá de longe, sabe? E lá aquelas chamas queimando sem consumir os pobres condenados ao inferno. E eles gozando aquela desgraça dos seus irmãos. Então será possível que Deus seja tão mau? Não, primeiro que não há gozo eterno nem inferno eterno. Os que estão no inferno podem sair dele. Aqueles que têm o inferno no coração porque fizeram mal, podem se absolver. Como? Fazendo caridade. Deixa de fazer o mal, passa a fazer o bem e estará salvo. Fica, portanto, bem claro pelas palavras do Cristo que prega a reencarnação, que o sujeito não sai da prisão enquanto não pagar o último ceitil da sua maldade. Mas se fizer o bem, sai da prisão, que é o corpo humano. O corpo físico, com cravos, espinhas e manchas, e com varizes, sei lá mais quantas coisas, é esse o inferno, é essa a prisão. Um dia não teremos mais esse caixão de defuntos para carregar. Estaremos naquele corpo que não envelhece nunca, porque a juventude é eterna. Velhice só nesse plano, que também vai ser um adversário derrotado. Aqueles que vivem na luz divina não conhecerão a velhice nem a morte, nem a doença nem o mal. Então vale a pena fazer o bem para gozar a felicidade eterna. Porque fora da caridade não há felicidade, fora do bem não há salvação para ninguém. Então viva a LDB! Viva o Brasil! Viva Jesus!